partir do verso 19. Salmo de Davi, que diz, Salmo 103, a partir do verso 19: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Vamos nesse momento buscar o Senhor em oração. Oremos. Santo Deus e Pai Celestial, estás entronizado em santidade e majestade, e soberanamente dominas sobre tudo e todos, e a tua graça e a tua misericórdia se estende sobre os céus aos filhos dos homens, através do teu único Filho Jesus Cristo. E é nele, e é por causa dele, e é por ele que estamos aqui. Sabemos que não somos capazes nem merecedores, mas confiados na obra do Calvário, podemos entrar diante deste trono que acabamos de ler, que também é o trono de graça e misericórdia, para oferecer ao Senhor um culto de verdadeira adoração, não por causa de nós, mas apesar de nós, e através de Jesus Cristo e pelo poder do teu Santo Espírito. Ajuda-nos nesta noite a adorar o Senhor. Muito obrigado pelo bom tempo que o Senhor tem nos dado aqui, neste lugar maravilhoso, que é providência do Senhor. Muito obrigado por tua palavra que tem sido ministrada fielmente pelos teus servos. Mas agora, ó Deus, rogamos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude para poder oferecer ao Senhor um culto que te agrada. É assim que nós oramos e bendizemos, e confiados em Jesus, nós esperamos que o Senhor fale conosco nesta noite. Amém. Irmãos, cantaremos juntos o primeiro hino desta noite, e esse hino tem como título Grande é o Senhor. É do hinário Voz de Melodia, número 2, que tem como título Grande é o Senhor. Vamos cantar juntos, glorificando ao Senhor. Quem fez o fundamento pra terra se apoiar, delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Vamos cantar, irmãos. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Quem viu em nós pecado que a perdição conduz, quem não fez caso de ser Deus pra vir morrer na cruz, quem não ficou na morte, em glória reviveu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor
das leis, criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Amém. Graças a Deus. Faremos outra leitura agora no livro do profeta Isaías. Abre a sua Bíblia então para o profeta Isaías, capítulo 11. Eu peço a todos que puderem, claro, em reverência à palavra de Deus, se pôr de pé, e vamos fazer uma leitura em Isaías capítulo 11. Vamos ler apenas do verso 1 ao verso 10. Isaías capítulo 11, do verso 1 ao verso 10, assim diz a palavra de Deus: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, como um aroma agradável, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo a ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos, da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos. Um menino pequeno os guiará. A vaca, a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá que naquele dia, que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Amém? Podem se assentar, que Deus abençoe a sua palavra. Nesse momento, meus irmãos, teremos uma adoração com o irmão João. O irmão João, ele vai adorar o Senhor, e vamos adorar junto com eles, ouvindo e contemplando assim a música que ele há de cantar para o Senhor. Alô, alô, sou. Boa noite, irmãos. O título da música que vou cantar é O Ungido de Deus. Antes eu peço ao pastor Pedro que faça uma oração, por favor. Senhor, te agradeço mais uma vez, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de adorar nesse lugar com irmãos em Cristo, pessoas que foram compradas, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nesse momento, nós clamamos, Pai, que o Senhor abençoe o irmão João, durante esse tempo de adoração por cânticos que o Senhor tem colocado em seu coração, e o teu grande nome seja exaltado, ó Pai, com a sua vida, com o seu coração, com esses louvores que o Senhor tem dado a ele. Te agradecemos nessa hora bendita, em nome de Jesus. Amém.
Cristo, ungido do glorioso Deus. Cristo, ungido do glorioso Deus, ditoso em obras e poder. Verei tua glória, meu Jesus, para sempre contigo estarei, Cristo. És compassivo para com o pecador, que arrependido se volta para ti, Jesus Cristo. Cristo venceu a morte, pois ressuscitou, que dá vida ao pobre pecador. Verei tua glória, meu Jesus, para sempre contigo estarei, Cristo. És compassivo para com o pecador, que arrependido se volta para ti, Jesus Cristo. Cristo, esperança da glória. Quem te crê, ó meu Senhor, verei tua glória, meu Jesus, para sempre contigo estarei, Cristo. És compassivo para com o pecador, que arrependido se volta para ti, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém.
salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Cantaremos mais um hino, na realidade 2 hinos ainda, e agora cantaremos um hino que tem como título Quem Somos Nós? Esse hino é baseado em 2 Timóteo capítulo 2, verso de 1 a 6. Eu acho que muitos daqui já conhecem, e é bem baseado nesse texto. Esse hino fala sobre a nossa identidade em Cristo. Então, quem conhece, cante bem forte. Quem não conhece, tente aprender. É um hino fácil. Cantaremos juntos. Quem somos nós neste mundo aqui? E qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. O bom soldado então será quem busca o Mestre sempre agradar. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. O qual atleta devemos ter, segundo as normas lutar, viver, no fim da luta de Cristo obter a recompensa, ó que prazer. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. O lavrador no seu labo tá, paciente espera o frutificar. Assim devemos servir então, com esperança em... Vamos cantar, irmãos. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar
favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Eu farei uma pequena leitura, mais uma leitura da palavra de Deus. E aí cantaremos o hino Castelo Forte. E aí passaremos já para o pastor Walter trazer a palavra de Deus para nós. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Do 14 ao 16, por favor, acompanhe esta leitura na carta, no livro aos Hebreus 4, de 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Amém? Graças a Deus por sua palavra. Agora sim cantaremos o hino Castelo Forte, hino 323 do Inário Cantor Cristão. E eu peço aos irmãos que fiquem mais uma vez de pé, aqueles que puderem, para cantar juntos esse hino, um hino histórico da inódia da cristandade, que tem como título Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, entrando transeagudo, com fúria pertinaz, Satanás, com artimanhas traz e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. Pergunta nos assusta,
temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá por nós. Agora só as vozes. E dar-nos ao seu reino. Amém, irmãos. Podem se assentar. E nesse momento eu chamo agora o pastor Walter para assumir o púlpito. Pastor Walter já se apresentou pela manhã, porém gostaria de dizer que é uma bênção ser amigo, colega de ministério do pastor Walter. Ele é pastor da Igreja Batista Regular, no bairro em Santa Catarina, zona norte de Natal, casado, tem uma filha. Está aqui meio triste porque a esposa e a filha não veio, mas está conosco e está trazendo a palavra de Deus, pastor. Que Deus te abençoe agora. E vamos orar juntos, podemos aqui orar? E assim o pastor tem toda a liberdade para pregar para nós esta noite. Santo Deus e Pai, recebe esses cânticos espirituais diante do trono da Tua graça, e em misericórdia e graça, ó Deus, esperamos em nome de Jesus, que o Senhor acolha e que assim, ó Deus, verdadeiramente o Senhor tenha se agradado da nossa adoração, apesar de nós, mas em nome de Jesus, nós entregamos a Ti. Pedimos também, ó Deus, então, agora, também confiado em Jesus Cristo e pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor fale conosco, que possamos ouvir a Tua voz através do Teu servo, expondo a Tua palavra, desafiando o nosso coração, edificando a Tua igreja e trazendo salvação também para aqueles que ainda não se entregaram a Jesus. Que nesta noite o Senhor, Pai, em nome de Jesus, seja glorificado através da edificação da tua igreja e de salvação de almas. Usa o Teu servo, fortalece ele, anima ele, encoraja ele e coloca na boca dele as Tuas palavras esta noite para ouvirmos e sermos então desafiados e sairmos daqui em obediência ao Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, um prazer e um grande privilégio estar com vocês hoje à noite. Mas antes de começar a trazer o estudo da Palavra de Deus, eu queria fazer uma publicação, não é propaganda, mas nós temos em nossa igreja uma missionária, talvez algumas pessoas conheçam, missionária Soraya, e ela trabalha com um grupo que é menos evangelizado do Brasil. Nós temos mais de 9 milhões de surdos no Brasil, e desses 9 milhões de surdos no Brasil, apenas 1% conhece Jesus como Salvador. Então é um desafio que essa irmã missionária Soraya, ela tem em suas mãos de anunciar a palavra de Deus através da língua de sinais. Então, se você quiser conhecer melhor o ministério dessa irmã, certo? Eu vou deixar alguns cartões aqui, vocês podem pegar comigo depois do culto, e ela também tem uma carta explicando um pouco melhor sobre o ministério dela, e aí, graças a Deus, ela tem servido a nossa igreja já há mais de 12 anos, né? E ela tem realmente servido ao Senhor com esse ministério há mais de 35 anos. Então, peço que os irmãos orem pela vida dessa serva. É uma jovem solteira, e que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Apesar de ser solteira, ela realmente está dedicada em servir e adorar ao nosso Deus e cumprir esse ide de Cristo, que é ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, tá certo? Então, depois do culto, os irmãos quiserem pegar algum folheto e saber um pouco mais sobre o ministério da irmã, você pode me procurar, tá certo? Muito bem, eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia para o livro de Mateus, Mateus capítulo 4. Lembra que o objeto de estudo hoje, pela manhã, foi capítulo 4, do versículo 1
até o versículo 7 do livro de Mateus. Hoje nós vamos concluir esse momento onde Jesus está no deserto sendo tentado, agora do versículo 8 até o versículo 11. Em reverência ao Senhor, nós queremos pedir aos irmãos a ficarem em pé, para a gente ler essa pequena porção. Eu sei que os irmãos vão passar um bom tempo sentados, e geralmente quando a gente passa um tempo assim em acampamento, a gente fica meio sonolento, meio preguiçoso. Jogaram futebol, alguns homens aí estão meio cansados, então é bom ficar em pé para a gente poder se espertar e ficar atentos à mensagem que vai ser pregada, tá certo? Então veja o que o texto diz para nós. Mateus capítulo 4, versículo 8 até o versículo 11. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo deixou, e eis que anjos o serviram. Podeis sentar, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de entrar na Tua presença. Quando nós olhamos a Tua grandeza e a Tua beleza e contemplamos a Tua majestade, ó Deus, e olhando para nós, nos sentimos tão insignificantes diante do Senhor. Mas temos a ousadia de entrar na sala do trono, porque Jesus Cristo, Teu Filho, Ele fez esse caminho para nós. Através do Seu sacrifício, Ele perdoou os nossos pecados e possibilita a nós entrar na Tua presença e Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor Deus, porque esse novo e vivo caminho foi feito através de um sacrifício perfeito na cruz, Jesus Cristo, nosso Salvador. E é exatamente nesse momento de adoração que pedimos ao Senhor que possa iluminar as nossas mentes, iluminar os nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra e ao aprender, possamos também praticar, Senhor. Fala aos nossos corações, essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos estudando um pouquinho sobre as grandes batalhas, ou as grandes lutas, ou as grandes tentações que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. E Ele inicia o seu ministério já enfrentando praticamente uma grande provação, uma grande tentação. Hoje nós vimos pela manhã, Jesus Cristo, após ser batizado, o Pai declara, abrindo o céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo de Deus desceu, e logo depois desse momento maravilhoso, após o batismo de Jesus, Ele foi levado para o deserto, não para um passeio turístico, mas para ser tentado por Satanás. Então Ele vai começar, a partir daí, as suas grandes provas, e as suas grandes lutas, e as suas grandes tentações. E nós vemos, irmãos, que Jesus é perfeito, e já podemos entender que o ato de ser tentado não quer dizer que nós somos imperfeitos. A tentação é normal para qualquer ser humano. Então, pensamentos podem chegar em nossa mente, mas precisamos tomar cuidado para que esses pensamentos não se alojem em nossa mente. Então Jesus, homem perfeito, foi tentado, e ser tentado não quer dizer que seja alguém que está em pecado. Então nós vemos que Jesus, ele esteve esses 40 dias nesse lugar terrível, uma região desértica, onde pela manhã aproximadamente 50 graus, e à noite mais de 0 graus ou abaixo de zero, um frio tremendo. É um local difícil de sobreviver. Além dessa terra difícil de se adaptar, nós vemos que Jesus passara 40 dias sem se alimentar. E o texto diz que naqueles 40 dias ele estava em jejum, consagração, tendo realmente desenvolvendo essa intimidade com o Pai. E porque ele passou 40 dias sem se alimentar, naturalmente o próprio corpo já clama por alimento. E o texto diz que Jesus, ele teve fome, e é exatamente nesse momento
que o diabo se aproxima para poder fazer as suas investidas, descobrindo que Jesus, com o seu corpo fragilizado, ele começa a lançar os seus dardos, mostrando que Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, ele poderia transformar aquelas pedras em pães. E nós vemos que essa tentação está dizendo: olha, já que tu és Filho de Deus, tu podes fazer o que você quiser, você não precisa depender do Pai, você pode realmente transformar essas pedras em pães, você nem precisa pedir ao Pai, você tem a autoridade e a autonomia, a independência de fazer o que você quer. Então nós vemos a sedução de Satanás tentando implantar na mente de Jesus aquele aspecto de que eu preciso, eu faço, eu quero e ninguém manda em mim, aquele aspecto de independência. Porém, nós vemos que Jesus entendeu o que estava por trás daquelas sutilezas, daquelas palavras perniciosas, e ele respondera para Satanás dizendo, lembrando o texto lá do Velho Testamento, quando diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Então Jesus está mostrando que a ausência de pão não é a ausência de Deus, e por estar passando por uma necessidade, não me dar o direito de fazer o que eu bem entenda. Eu preciso aprender a descansar no Senhor, eu preciso aprender a confiar no Pai, e Ele certamente vai estar providenciando as coisas que eu necessito no tempo certo. E aí nós vemos que o diabo, ele não se contentou com o seu fracasso, e vemos aqui no versículo 5 do capítulo 4, e nós falamos isso hoje pela manhã, que o diabo agora leva Jesus para um lugar sagrado, o templo onde as pessoas chegavam para adorar a Deus. E nós vemos que ele coloca Jesus no pináculo do templo, e ele seduz ou ele provoca Jesus dizendo: já que você é filho de Deus, já que você realmente é o Senhor de todas as coisas, já que você realmente é o Filho de Deus, então você se lança aqui do pináculo do templo, e você vai ver que os santos anjos vão chegar imediatamente, vai te acudir, vai te amparar. E nós vemos o diabo seduzindo Jesus, dizendo: olha, faz uma movimentação no céu e faz com que esses anjos que venham até ti e te acudam e te amparem e te sustentem, para que você não venha tropeçar em nenhuma pedra. E nós vemos que essa sedução de Satanás, ele é baseado também no texto sagrado. Ele usa o Salmo 91 de uma maneira errada, de uma maneira realmente inadequada, e nós vemos que Jesus percebera também a sedução de Satanás, percebendo que ele não poderia realmente causar ou provocar Deus à prova, ou colocar Deus à prova. Ele responde dizendo: olha, não tentarás o Senhor teu Deus, porque isso está escrito. Claro que se Jesus se lançasse daquele pináculo do templo, chamaria a atenção dos anjos, não também apenas dos anjos, como também das pessoas que estavam na região ali daquele lugar sagrado. E certamente as pessoas iriam se maravilhar com esse homem que desce do céu, sendo realmente trazido por anjos. Mas Jesus não queria ser notório, Jesus não queria ser aplaudido, ele não tinha essa inclinação de buscar reconhecimento ou buscar glória dos homens. Ele veio com uma missão, e a sua missão é que as pessoas possam reconhecê-lo através da obra da cruz. Essa era a missão do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vemos no versículo 8, avançando um pouco mais, e agora entrando de fato na mensagem que nós viemos trazer para os irmãos hoje à noite. Observamos aí no versículo 8, levou ainda. Interessante. Levou ainda. Isso quer dizer que o diabo, ele não está contente com o seu fracasso, e ele está ainda assediando Jesus, ainda está seduzindo, tentando seduzir Jesus, colocando realmente ideias pecaminosas, ou querendo colocar ideias pecaminosas na mente do Senhor Jesus Cristo. Então agora ele leva Jesus para um outro cenário. Jesus estava no deserto, no versículo
primeiro. No versículo 6, Jesus agora, versículo 5, ele está no pináculo do templo. E agora no versículo 8 é um outro cenário, um outro local, um monte muito alto. Eu não consigo realmente entender todas as palavras que Mateus coloca aqui, como foi isso, de que maneira o diabo leva Jesus do pináculo do templo a aquele monte muito alto. Não entendo perfeitamente, mas Jesus estava nesse monte muito alto e ele contempla, o texto diz que Satanás, ele mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, geralmente, quando nós estamos subindo a uma montanha, nós conseguimos ver a grandeza e a beleza da criação, e nós podemos ver de uma visão panorâmica, talvez algumas cidades próximas ali daquela montanha. Não sei se os irmãos já visitaram a Serra de Martins. E quando você vai lá para o mirante, você consegue ver várias cidades ali próximas, mas bem distantes. E foi exatamente mais ou menos isso o que acontecera. Satanás leva Jesus a um monte muito alto, e ele apresenta a Jesus os reinos do mundo, ele apresenta a Jesus a glória do mundo. E aí nós vemos que, olhando o texto paralelo, Lucas capítulo 4, ele dá um detalhe que Mateus ele não coloca. Lucas capítulo 4, versículo 5, ele diz: elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. No momento. Então ele está tentando assediar Jesus, ou tentando colocar imagens na mente de Cristo. Ele está tentando colocar na mente de Jesus algo que ele está contemplando. E o texto diz, no momento. Parece que as imagens são rápidas. A glória do mundo. Eu não sei que glória era essa, talvez cidade de Jerusalém, talvez um pouco mais a região da Palestina, talvez um pouco mais o Império Romano, que naquela época estava dominando praticamente todo o mundo civilizado. Sabemos que Satanás nesse momento, por alguns instantes, está apresentando Jesus imagens da grandeza, da imponência e da riqueza dos reinos do mundo, tentando colocar na mente de Jesus a grandeza, a beleza, e mostrar que Jesus Cristo realmente poderia ter todo esse domínio em suas mãos. E depois que ele apresenta, no versículo 8 de Mateus capítulo 4, ele apresenta por um momento toda a glória dos reinos, a glória, os reinos do mundo, mostra por um pouco tudo isso. Ele faz uma proposta indecente. Ele está fazendo ou tentando fazer uma aliança, um pacto com Jesus. E nós vemos que após Jesus observar toda a grandeza, a imponência, a majestade do mundo e a glória dos reinos, Satanás coloca a ideia no versículo 9, dizendo: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo está dizendo: olha, eu te dou o poder, eu te dou toda essa glória, eu te dou todos esses reinos, você pode tomar posse, você vai ter prestígio, você vai ter controle, você vai ser o rei internacional, você vai dominar tudo isso, eu te entrego de mãos beijadas, eu te dou, eu entrego para que você possa dominar. Agora, interessante que essa proposta que o diabo está colocando para Jesus Cristo, foi esse o motivo que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo exatamente para reinar. Ele é o ungido de Deus, ele é o Messias. E esse Messias prometido do Velho Testamento era exatamente aquele que iria ocupar o trono de Davi.
E ele reinaria por toda a eternidade, para todo sempre. Então, quando Jesus se fez carne, a parte do seu projeto era exatamente sentar no trono. E Satanás certamente, querido, sabia desse projeto. E está apresentando para Jesus, dizendo: olha, eu entrego completamente tudo para ti. Observamos aí que o projeto de Jesus era vir para dominar, era vir para assumir o reino, para sentar no trono e alcançar realmente o seu domínio internacional. Mas antes dele ser coroado, antes dele assumir o trono de Davi, antes dele sentar no trono e governar todas as nações, todos os povos, todas as etnias, porque isso vai acontecer. Quando nós vemos lá no livro de Apocalipse capítulo 20, Jesus, ele está dominando, ele está reinando, o seu reinado é milenial, 1000 anos, e todos os povos que se converteram a Cristo participarão desse reinado dele. Então nós vemos que Jesus um dia vai assumir o trono internacional. Mas antes disso, nós vemos que ele precisaria passar por um processo de sofrimento. Ele precisaria passar por um processo de tortura. Antes de assumir uma coroa gloriosa, ele precisaria assumir uma coroa de espinhos. Ele precisaria passar por um processo de tortura. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo para comprovar exatamente o que eu estou dizendo. Mateus capítulo 16, versículo 21. Nós vemos que Jesus está declarando para os seus discípulos o que aconteceria com ele posteriormente. Capítulo 16, versículo 21 diz: desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Fazer o quê? Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então ele tinha plena consciência, queria passar por um processo de tortura, de maus tratos, de humilhação, de sangramento, de morte, e depois iria ressuscitar. Ele fala mais uma vez no capítulo 17, versículo 9 ao versículo 11. Mateus 17, 9 a 11, ele diz: e descendo eles do monte, Jesus aqui foi transfigurado, descendo ele do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aí você avança para o versículo 12, eu porém vos declaro que Elias já veio, e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então Jesus está declarando que ele iria passar por um processo de tortura, ele iria passar por um processo de maus tratos. No capítulo ainda 17, versículo 22 e o versículo 23. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Pela terceira vez Jesus está comunicando aos seus discípulos: eu vou passar pela morte, eu vou sofrer, eu vou ser torturado. Capítulo 20 de Mateus, capítulo 20, versículo 18. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, e eles o condenarão à morte, e entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus, pela quarta vez, está declarando para os seus discípulos, para os seus seguidores: eu estou indo para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser torturado, eu vou passar pelo processo de maus tratos, vou morrer, vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Capítulo 26, versículo 2, diz mais uma vez, pela quinta vez: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser
crucificado. Baseado nessas 5 referências que nós vemos no livro de Mateus, registrando momentos onde Jesus comunicava aos seus discípulos de que ele iria passar pela tortura. Então podemos entender que Jesus sabia que antes de ser coroado como rei, o rei que estaria assentado no trono e governaria o mundo inteiro, ele iria precisar passar por um processo de crucificação. E esse processo de crucificação, de sofrimento, é o processo de sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, antes de sentar-se no trono, ele precisaria ser encravado na cruz. Então, Cristo tinha plena certeza da sua missão. Ele veio para dar vida, e para transferir vida, ele precisaria ser morto. Ele precisaria derramar o seu sangue para que o homem pudesse ser purificado, baseado naquele que morreu na cruz do Calvário. E é interessante que quando Satanás ele apresenta a Jesus essa proposta, dizendo: eu tudo te darei, você pode ter acesso a todos os reinos. A ideia é exatamente: você não precisa passar por esse processo de sofrimento, você não precisa passar pela cruz, você não precisa ser coroado com uma coroa de espinhos. Aceita agora a coroa de glória. Você vai dominar, você vai conquistar de uma maneira plena. Você não precisa realmente derramar o teu sangue. Você não precisa ser coroado. Você não precisa ser coroado com espinhos. Você não precisa ir para o Calvário. Você pode assumir agora, imediatamente: eu te dou completamente todos os reinos do mundo. Eu entrego em tuas mãos. Uma proposta bastante sedutora. Uma proposta realmente que evitaria sofrimento. E nós não gostamos de sofrer. Nós fazemos o possível para evitar sofrimento. Quando nós começamos a ter uma dorzinha de cabeça, já ficamos amedrontados, e para evitar que essa dor aumente, vou tomar logo um remédio para evitar essa dor aumentar. A dor de dente, correndo logo para o dentista e arranca esse dente, faz alguma coisa, passa o medicamento. Nós não queremos passar pelo sofrimento. E essa proposta indecente de Satanás, muito tentadora, porque Jesus já poderia assumir ao trono agora, imediatamente, sem poder passar pela cruz. Então evitaria sofrimento, evitaria realmente ferimentos. Interessante quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o projeto de Deus para a salvação do homem incluía sofrimento, o sofrimento do descendente da mulher. Deus havia falado que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e esta serpente iria ferir o seu calcanhar. Então, para que o descendente da mulher alcançasse realmente vitória, ele precisaria sofrer, ele precisaria passar realmente por um sacrifício para conquistar. E o diabo está dizendo para Jesus: esquece dessa promessa, esquece exatamente que você precisa se entregar para morrer pelos pecados. Não, você pode agora haver essa conquista, uma oferta bastante tentadora. E interessante que o diabo está dizendo: eu abro mão, eu te dou gratuitamente agora, imediatamente. A cena seria realmente terrível. O Filho de Deus encurvado a Satanás, adorando. Seria realmente, irmãos, algo inconcebível. E se Cristo obedecesse, e se Cristo se submetesse àquela proposta maquiavélica, sedutora de Satanás, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se Cristo fosse seduzido por aquela ideia: assumo logo o trono e eu recebo para mim mesmo a glória das nações, e agora eu vou começar a governar, os nossos pecados continuariam entre nós, não haveria perdão, e sem perdão, condenação, e condenação, morte eterna, inferno para todos nós. Cristo não poderia salvar
Então nós vemos que essa proposta de Satanás haveria uma consequência terrível para a humanidade. O pecado não seria removido, porque Cristo não se submeteria ao sofrimento, ao sacrifício. Ele não poderia esmagar a cabeça da serpente, não seria ferido, e assim haveria realmente o pecado dominando em nossas vidas, em nossos corações. Agora, imagina Jesus se curvando ao demônio. Uma provocação. O próprio Deus ficaria, o Pai, frustrado. Imagina só que esse ato de Jesus Cristo se prostrar diante de Satanás iria ocasionar uma rebelião no céu. É isso que o diabo está provocando, ou tentando colocar essa ideia na mente de Jesus, para que os anjos comecem a ficar confusos. Poxa, adoramos a Deus e o Filho de Deus está se curvando a Satanás, não estou entendendo mais nada, e haveria uma rebelião, uma revolução nos céus. Veja que uma ideia tão simples, uma provocação tremenda, o diabo está querendo realmente desajustar o reino dos céus, quando convida Jesus para se curvar e adorar, e ele, como consequência, iria transmitir todos os reinos da terra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, capítulo 4, que é o texto paralelo, que conta também a tentação de Jesus. E eu queria frisar algumas palavrinhas que o diabo usou, e que Mateus ele não frisa bem, mas Lucas frisa. Capítulo 4, versículo 9, quando ele diz exatamente: tudo isto te darei, se prostrado me adorar. Te dar, eu te dou, eu te entrego. Você observa, aliás, no versículo 6, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade, a glória dos reinos, porque me foi entregue, e eu te dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Então o diabo está dizendo que ele é o dono de todas as coisas. O diabo está dizendo que ele domina os reinos do mundo. O diabo está dizendo, declarando através dessa proposta colocada para Jesus, de que ele tem a autoridade, ele tem a autonomia da glória dos reinos. Ele diz: tudo me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Será que ele está falando a verdade? Será que não existe algum engodo, alguma mentira nas declarações de Satanás? Com certeza. Jesus Cristo diz, lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44, e acredito que vocês bem conhecem esse texto, Jesus diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer-lhes os desejos, porque ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus declarou que Satanás, ele não é um ser confiável. Jesus declarou que Satanás, não podemos dar credibilidade às suas palavras, porque sempre haverá mentiras nas suas declarações. Então essa questão de que ele está apresentando a Jesus a ideia de que ele é dono de todas as coisas, dos reinos do mundo, e pode dar a Jesus, isso é um engodo, isso é uma grande mentira. A Bíblia declara, e Jesus falou pelo menos 3 vezes, que Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Você observa isso em João capítulo 12, versículo 31. Jesus fala sobre o príncipe deste mundo, que é Satanás. Capítulo 14, versículo 30 de João, o Evangelho de João, Jesus fala que o príncipe desse mundo está convosco e nada tem em mim. E lá no capítulo 16, mais uma vez Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. Mas a palavra príncipe não quer dizer dono. A palavra príncipe no original quer dizer o líder, o chefe. Quando você tem uma empresa, você coloca
gerentes. E esse gerente, ele administra. Mas quem manda na empresa é o dono. O dono, ele demite quem ele quer, ele faz o que ele quer. Esse gerente, ele está na supervisão do dono. E o diabo, que está assumindo essa função de príncipe deste mundo, agora está usurpando ou se declarando ser o dono de todas as coisas. Isso é uma mentira tremenda. E tentando colocar essa mentira aos olhos de Jesus. Lá no livro de Salmos, Salmo 24, versículo 1, diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela contém, o mundo e tudo que nele há. Então, a Deus pertence todas as coisas. E Deus é dono de todas as coisas porque Ele é o Criador. E Ele nunca, em nenhum momento, transferiu a criação para as mãos de Satanás. Nós vemos que Satanás, ele tem um poder de influenciar pessoas, povos e nações, mas isso não coloca como sendo o dono deste mundo. Então a declaração de Satanás dizendo que eu estou no comando, eu sou o dono e eu te entrego de uma maneira de graça, isso é uma grande mentira. Nós vemos lá em 1 Crônicas, capítulo 29, um texto maravilhoso, uma oração de Davi, ao contemplar a possibilidade da construção do templo que o seu filho que vai realmente executar. Ele diz as seguintes palavras, 1 Crônicas 29, versículo 11: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer, e tudo dá força. Então, a declaração das Escrituras não concordam com a declaração que o diabo está fazendo para Jesus. A declaração das Escrituras é que Deus é o soberano, Ele domina sobre todas as coisas, e o diabo está dizendo: eu domino, eu tenho domínio, eu sou o dono, eu te dou de uma maneira beijada. Uma mentira terrível. Outra coisa que nós também podemos pensar sobre essa possibilidade, essa proposta que Satanás está colocando para Jesus, quando ele diz: se você me adorar. Bom, no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava no deserto, Deus colocou para o povo de Israel 10 mandamentos. E o primeiro mandamento foi o mandamento que mais eles tiveram dificuldade de obedecer durante toda a história de Israel no Velho Testamento. Qual era esse mandamento, ou o primeiro mandamento, que Deus estabeleceu, que o povo de Israel teve muita dificuldade de reconhecer? Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Deus está declarando que Ele é único, Ele é incomparável, e que ninguém pode se dobrar diante de qualquer outro. Ele é único no objeto de adoração. E agora nós temos Satanás com essa proposta, colocando ou tentando colocar na mente de Jesus, com os seus dados inflamados, dizendo: olha, você pode se curvar, você pode quebrar os 10 mandamentos, você pode realmente me adorar. E essa era exatamente, irmãos, e essa é a grande sacada, ou o grande desejo de Satanás, de ser adorado por nós, de ser realmente honrado por nós. Mas ele não é digno, ele não é o Criador, somente Deus é aquele que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Um outro detalhe também, veja que ele mostra para Jesus as riquezas, a glória. Essa foi uma arma que ele aplica para Jesus, e essa é uma arma que ele tem aplicado na vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas, por desejo de ter,
desejo de possuir, desejo de crescer financeiramente, desejo de ter realmente uma condição melhor, sacrifica a sua fé, sacrifica a sua família, sacrifica os seus valores, as suas convicções para poder ter mais e mais. Quantos crentes já se desviaram, já apostataram da fé, ou deixaram de seguir a Cristo, ou não estão agora seguindo ao Senhor porque estão envolvidos com os prazeres ou a ganância que o mundo tem colocado. O diabo está apresentando para Jesus: olha, você vai ter riqueza, você vai ter glória, você vai ter realmente majestade, você vai ter reconhecimento, você vai ter realmente luxo, você vai ter realmente toda a glória do mundo. Jesus Cristo, quando falou sobre a parábola do semeador, interessante que ele fala que uma das sementes caíra entre os espinhos. E essa semente, ela começa a germinar. E Jesus depois explica que essa semente que começa a germinar, ela não se desenvolve por causa dos espinhos e impede o desenvolvimento dessa semente. E ao explicar para os seus discípulos o significado, por que espinhos, Jesus fala exatamente que os espinhos é exatamente os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, pessoas que amam o dinheiro, ou pessoas que estão engodadas com essa ganância de ter e ter e ter, muitas vezes não frutificam, muitas vezes não amadurecem, porque eles estão ansiando viver uma vida realmente de riqueza, de glória, e esquece a coisa mais importante. O diabo usa esse recurso. Ele usou esse recurso também com Eva, quando ele coloca na mente de Eva o seguinte: olha, Deus disse que você não pode comer. Não, isso não é verdade. Se você comer, você vai morrer. Não, você não vai morrer. Se você comer desse fruto proibido, você vai ser igual a Deus, você vai ser igual ao Altíssimo, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Essa proposta foi tão grande que Eva estava num lugar maravilhoso, preparado por Deus, o jardim do Éden, e ela agora já está insatisfeita e quer aquele fruto para dar a ela o poder e a capacidade de ser igual a Deus. A insatisfação tem produzido muitas vezes a ansiedade, a insatisfação tem produzido muitas vezes o afastamento de Deus, e o diabo usa esse recurso na vida de Cristo para tentar assediá-lo, para tentar realmente seduzi-lo com as glórias deste mundo. O apóstolo João, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo, e o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Então precisamos tomar bastante cuidado, porque é uma arma poderosa. Ele alcançou êxito em Adão e Eva, ele alcançou êxito em muitos personagens bíblicos também, que almejavam ter mais e mais, e foram destruídos, e caíram na sua fé, e nós também podemos ser a próxima vítima. Nós vemos que Jesus ensinara para os seus discípulos que nós precisamos estar contentes, que nós não devemos estar ansiosos pela nossa vida, pelo que nós vamos comer, pelo que nós vamos vestir, sabendo que o nosso Deus, Ele preparou tudo para nós. Então não precisamos estar em busca de grandes coisas. O Salmo 131, eu queria que vocês lessem comigo, diz o seguinte: Senhor, Salmo 131, Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, eu não ando em procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como esta criança é a minha alma para contigo. Espera, Israel, no Senhor,
desde agora e para sempre. Então o salmista está dizendo: olha, eu não busco coisas grandes, eu quero descansar em Deus. E quando nós aprendemos a descansar no Senhor, Ele nos abençoa. Ele até disse em Mateus 6:33: buscai, pois, primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, ele não tinha essa ganância, e o diabo pensou que tinha, porque faz parte da natureza caída. E talvez Satanás pensou que Jesus também herdou essa natureza caída, no sentido de ser ganancioso e em busca de ter glória e honra e riqueza e majestade. E nós vemos que a sua proposta indecente não foi aceita por Jesus. Uma coisa que eu queria também destacar é que todos os ataques que o diabo fez começa na mente de Jesus, colocando ideias, colocando maus pensamentos. E esse é o campo onde Satanás tem uma total influência ou ingerência em nossas vidas. Precisamos tomar bastante cuidado com aquilo que nós pensamos. Podemos estar nesse ambiente de adoração, mas a nossa mente está pensando coisas que não agradam a Deus. Eu posso estar num contexto de adoração, mas não estou adorando a Deus em espírito e em verdade. O diabo pode lançar os seus dardos inflamados. Posso estar sozinho, distante de tudo e de todos, mas o meu coração pode ser realmente despertado por coisas pecaminosas. Então o diabo, ele ataca de uma maneira brutal a nossa mente. Inclusive o apóstolo Paulo diz, que tudo que é verdadeiro, inclusive nós cantamos essa canção hoje pela manhã, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, se algum louvor, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Então, se nós não estamos dando espaço para coisas boas, coisas de boa fama, coisas respeitáveis ocupar em nossa mente, coisas ruins vão ocupar. E o diabo pode encontrar realmente brechas e trazer uma grande derrota para as nossas vidas. Resposta de Jesus. Olhando exatamente essa proposta do diabo, veja as palavras de Jesus no versículo 10. Retira-te, Satanás. Queria frisar exatamente essa expressão, retira-te, Satanás. Me parece que Jesus está de saco cheio. Ele não aguenta mais essas ingerências, esses pensamentos, essas colocações, essas propostas que o diabo está colocando para Jesus Cristo. Essa audácia, essa ideia inconcebível do filho se curvar perante o diabo, o Filho do Altíssimo. Isso é inacreditável, isso é inconcebível, isso iria provocar, como nós falamos, uma grande rebelião no céu. É inconcebível. Então Jesus diz: olha, eu não aguento mais suas palavras, Satanás, não aguento mais as suas colocações, não aguento mais as suas propostas, vai embora, não aguento mais as suas palavras, são insuportáveis, repugnantes, não quero mais dar ouvidos às suas palavras. Essa deve ser a nossa atitude quando nós percebemos que o diabo está começando a cochichar em nossos ouvidos. Jesus Cristo diz: retira, Satanás, vai embora, vaza, vai para longe de mim, não quero mais diálogo com você, não quero mais nenhum tipo de contato com você, vai embora. Jesus Cristo, que é Deus, provou nesse momento que é o Filho de Deus, porque nós vemos no versículo 11, com isto o diabo o deixou. Ele realmente cumpriu as palavras de Cristo, não tinha mais condições de ficar ali, porque o Senhor Jesus disse: vai embora. Observamos, irmãos, que quando Jesus diz: retira-te, Satanás, porque está escrito, mais uma vez Jesus reflete palavras do Velho Testamento, onde está escrito lá no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 13,
mostrando exatamente que ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. É inconcebível a ideia de cultuar alguém que não seja Deus. O diabo sai envergonhado, o diabo sai realmente fracassado. Ele percebeu que todos os seus dardos, todas as suas investidas, todas as suas colocações, todas as suas ideias sedutoras não foram aceitas, e saiu realmente envergonhado, humilhado, e deixou Jesus. Realmente não tinha mais condições de colocar algum mau pensamento, porque Jesus já cortou o mal pela raiz. Vai embora, retira-te daqui. O diabo deixa Jesus Cristo, e interessante, no final do versículo 11, agora estamos partindo para o fim da nossa mensagem, e diz que eis que os anjos o serviam. Então, após aquele momento de grande perturbação, após aquele momento de grande investida de Satanás, que ele veio com toda a força, com a maior sutileza, tentando impregnar maus pensamentos e propostas terríveis na mente de Jesus, o diabo sai e os anjos chegam, e chegam para servir no tempo certo. E eu acredito, irmãos, que quando os anjos chegaram para servir a Jesus, lembra que Jesus estava com fome? Eu acredito que eles trouxeram um banquete para Cristo. No tempo certo. No tempo certo, Deus vai providenciar aquilo que nós precisamos. No tempo certo, Ele vai conduzir-nos para tempos de grande bonança. Se nós estamos vivendo em tempos difíceis, se nós estamos vivendo em tempos de agonia, se nós estamos vivendo no deserto, devemos esperar. Deus sabe o que é melhor para nós, porque apesar de que talvez estejamos passando por alguma necessidade, a falta de pão não é a falta de Deus. Apesar de que o diabo está tentando talvez nos assediar, faça alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. Você não precisa. Você precisa viver de maneira que agrada ao Senhor. Não vai ser seduzido pela glória e pelas propostas desse mundo caído. Vamos cultuar e adorar somente a Deus, e certamente seremos recompensados com os anjos do Senhor nos servindo e as bênçãos de Deus sendo derramadas em nossa vida. A glória que nós temos, irmãos, é o céu. Esse mundo não tem nada para nos dar. O diabo, quando oferece alguma coisa, ele vai pegar, é pesado, depois vai dar o troco. Ele quer nos destruir, ele quer nos assediar. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos buscar essa glória, que possamos pensar no céu, que possamos buscar realmente as coisas do céu, e assim o nosso coração gozará calma, o nosso coração estará tranquilo, e não vai ser assediado, não vai ser conduzido pelos maus pensamentos que Satanás tenta implantar em nosso coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, e que a semelhança de Jesus, que foi vitorioso, Ele nos dá condições de nos tornar também vitoriosos. Queria concluir com as palavras que foram lidas no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. O pastor Robério fez essa leitura. Eu havia destacado para concluir com essa leitura, e eu queria mais uma vez fazer essa leitura com os amados irmãos. Hebreus 4, 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Tende, pois, irmãos, a Jesus, o Filho de Deus, que com um grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus. Então o texto diz, versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, se nós estamos sendo tentados, se nós estamos passando por situações adversas, problemas difíceis de resolver, o diabo está tentando nos oprimir, tentando nos seduzir. Lembra que Jesus passou por isso. Jesus passou por esses mesmos caminhos, por essas mesmas vias. Ele venceu. E se nós o buscarmos, se nós entrarmos confiadamente ao trono de graça, procurando receber misericórdia e socorro para nós, nós vamos receber esse socorro em ocasião oportuna. Deus está do nosso lado. O nosso Salvador Jesus, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos sustentar, Ele quer nos amparar, Ele quer nos ajudar a lidar com as nossas dificuldades, as nossas tentações, as nossas provações. Então, o desafio que eu coloco para os irmãos hoje à noite é: quando estiver sendo tentado, busque a Deus. Coloque diante do Senhor a sua causa, e você vai ter o Senhor do seu lado para ajudá-lo e fortalecê-lo e vencer em todas as lutas. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo momento maravilhoso de olhar a Tua palavra, ver o nosso Salvador passando por toda essa situação de tentação, de opressão, o diabo tentando ali incutir ideias erradas, mas o nosso Salvador venceu. Ele é verdadeiramente o Deus homem perfeito. Ele venceu o diabo, Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte, nós confiamos nele, Ele é o nosso Salvador, e por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, voluntariamente, Te adorando, porque o Senhor é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. Nos ajuda, Senhor Deus, nos fortalece, porque nós não somos perfeitos, nós temos muitas coisas em nossas vidas que precisam ser mudadas, precisam, ó Pai, ser transformadas, e pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, para que possamos ser crentes mais maduros, crentes mais comprometidos com o Senhor, crentes mais fiéis. Nos ajuda, Senhor Deus, e nos fortalece. É o que pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Pastor Robério, Deus abençoe. Obrigado, Pastor Walter. Muito obrigado, Pastor Walter, pela palavra de Deus. Eu peço que você não saia, a não ser que seja realmente algo bastante necessário, porque queremos ainda adorar o Senhor através de uma música, e queremos ainda provocar o nosso coração esta noite para sairmos daqui tomando uma decisão, uma resolução diante de Deus. Apesar de todas as nossas fraquezas, temos a certeza que o Senhor está conosco nas tentações. O pastor Pedro vai nos ajudar a cantar a música Nossa Pátria Está nos Céus. Eu não estou muito seguro com ela. E eu peço que você se ponha de pé, por favor. E os irmãos que conhecem, vamos cantar juntos a direção do pastor Pedro. E depois os irmãos vão se assentar, porque eu gostaria ainda de orar junto com vocês acerca daquilo que a gente acabou de ouvir. Cante essa música como uma expectativa de que, apesar da nossa peregrinação e a nossa coroa também ser de espinhos, nos espera uma coroa de glória nos céus.
que despreza vis prazeres terrenais, pois existe um lugar de alegrias eternais, sob a lei de Deus viver, almejando estar lá, nessa pátria de esplendor, e a Cristo encontrar. Nossa pátria está nos céus, prossigamos para o lar, desprezando o mundo vil e os prazeres que ele dá. Nossa pátria está nos céus, reino de real valor, alegria, eterno amor, onde reina o Senhor. Nesta terra tão fugaz, peregrinos somos nós, neste mundo tão falaz, nós ouvimos sua voz, quando Cristo nos chama, servos bons, fiéis dirá, venham vida desfrutar, venham servos, venham já, nossa pátria está nos céus, prossigamos para o lar, desprezando o mundo vil e os prazeres que ele dá. Nossa pátria está nos céus, reino de real valor, alegria, eterno amor, onde reina o Senhor. Excelentes valores adornam esta pátria de grande esplendor, eterno amor, doce paz, alegria, já não mais haverá morte, eu dou toda luta que logo findará, pois em breve nos levará ao nosso lar. Todos, vamos lá, bem forte. Nossa pátria está nos céus, prossigamos para o lar, desprezando o mundo vil e os prazeres que ele dá. Nossa pátria está nos céus, reino de real valor, alegria, eterno amor, onde reina o Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu peço ainda a sua atenção e mais uma vez eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, e eu queria que você agora, se possível, baixe a sua cabeça e faça uma oração silenciosa e digerindo tudo o que você ouviu de forma tão clara, a exposição da santa palavra de Deus. Queria que nesse momento você pensasse sobre as propostas indecorosas que o inimigo tem sussurrado em seu ouvido. O inimigo tem mostrado caminhos e atalhos para você tomar,
pelo qual não agradam ao Senhor. Você tem estado tentado, você tem estado vacilante, você tem até pensado em tomar esses atalhos. Talvez não são reinos, não é a glória deste mundo, mas talvez são coisas que são caras para a sua vida. Sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, a sua igreja. E o inimigo tem sussurrado dizendo: não vale a pena, não sofra neste mundo. Em nome de Jesus, ore agora e entre no trono da graça e da misericórdia diante do sumo sacerdote que é Jesus, para interceder por você, assim como eu devo fazer orando neste momento. Não tome atalhos. Ele conhece as nossas fraquezas. O inimigo é sagaz, ele sabe aonde ele vai colocar a armadilha. Ele sabe aonde podemos nos desviar do caminho. Não vacile, crente. Não dê brecha, não dê lugar. Mas confiado em Cristo, também repreenda o inimigo. Confiado na graça do trono da misericórdia. Chegue totalmente dependente de Jesus, dizendo: Senhor, eu não posso, mas abre os meus olhos para que eu não veja o atalho, mas para que eu veja o caminho que o Senhor tem preparado para mim. Muitas vezes caminhos difíceis. O caminho do discipulado não é fácil. A coroa não é de glória aqui, é de espinhos também. Mas temos a certeza de que um dia trocaremos a nossa coroa de espinhos e depositaremos nos pés do Cordeiro as coroas de glória. Pense na sua vida. Quais são as tentações, as propostas indecentes que o sagaz inimigo tem feito? Ore agora. Abandone esse caminho e se reconcilie com o Senhor. Senhor Deus, não nos deixa sair daqui nesta noite sem tomar uma decisão, uma resolução. Pois o Senhor conhece. Em providência o Senhor trouxe o pastor Walter para nos trazer esta palavra aos nossos corações. O Senhor conhece esses homens e mulheres, esses jovens que estão aqui, até crianças. O Senhor conhece, ó Deus, as armadilhas do inimigo que está ao nosso redor, bramando como uma fera, querendo nos devorar. Mas maior é o Senhor do que ele, pois ele é um cão raivoso que apenas é um instrumento teu. Eu peço então, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote, que o Senhor nos encha de resolução nesta noite, e nos encha de firmeza em Cristo, na tua graça, e abre os nossos olhos espirituais para contemplar o nosso caminho de peregrinação e de discipulado, de seguir a Cristo e tomar a nossa cruz aqui como nosso Salvador. Se tem sido difícil, é assim que o Senhor quer, mas o Senhor nos dá da tua graça, pois o Senhor disse mesmo ao apóstolo Paulo, que a tua graça nos basta. Eu te peço, ó Deus, o Senhor conhece os corações aqui. O Senhor conhece que talvez tem pessoas aqui nesta noite que estão resolutas em tomar esses atalhos, não querendo passar pelo sofrimento do discipulado, mas que hoje seja o dia de que haverá uma decisão de dizer: não, Cristo é melhor, e a minha pátria não é aqui, está nos céus. Que o Senhor seja glorificado, e eu peço a Deus que não saiamos daqui apenas com mais uma mensagem no coração, mas com resolução de alma para obedecer ao Senhor. E se há alguém esta noite que não tem Cristo ainda e que está sem a providência do Senhor no que se refere às provações,
que nesta noite essa pessoa se entregue a Jesus, pois ela não pode sozinha. Ela acha que pode, mas ela não pode. Ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, abre o entendimento espiritual desta pessoa para que ela hoje deposite as suas armas diante da cruz e dizer: Senhor, eu dependo somente do Senhor. Que nesta noite também haja salvação em nosso meio. É assim, Pai, que nós oramos. O desafio está lançado para sermos discípulos Teus, passando pelo sofrimento, pelo vale do deserto, mas que o Senhor está conosco e um dia estaremos na Tua presença. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, foi achado um copo aqui, então se por acaso é seu, você depois vem buscar aqui embaixo do púlpito. O nosso diretor está aqui, o pastor Hinaldo, para dar avisos ou informações. Pastor Pedro, o senhor gostaria de dar algum aviso, alguma informação? Não. Então, eu peço que os irmãos então silenciosamente orem mais uma vez, se assim desejarem. Após a sua oração, pode ficar à vontade em se levantar. Que Deus os abençoe, que os irmãos tenham um descanso e possamos meditar no que ouvimos nesta noite. Oremos.
excelentes